Olá, gente, bom dia. Hoje eu darei continuidade ao conteúdo de vocês relacionado aos Estados Unidos, tá certo? Então, inicialmente, é válido salientar que os Estados Unidos receberam o maior número de imigrantes da história do mundo, tá certo? Com uma grande diversidade de praticamente todas as áreas do globo. Então, minha gente, no século XX, no início, tinha-se muitos europeus e a maior quantidade de imigrantes dos Estados Unidos eram de europeus. Décadas depois do século XX, tinha-se os asiáticos e os latino-americanos em maior quantidade, principalmente os asiáticos, tá certo? No século XIX, tinham cerca de 120 mil asiáticos nos Estados Unidos. Em 2010, tinha cerca de 7 milhões de asiáticos nos Estados Unidos. Então, o que eu quero que vocês percebam com isso? A grande quantidade, tá certo, de imigrantes presentes neste país, tá? Que vocês estão vendo aqui o nomezinho. Os imigrantes legais nos Estados Unidos correspondem a 37 milhões de pessoas. Os imigrantes ilegais correspondem a 11 milhões de pessoas, tá certo? E esses imigrantes, quando negros, sofrem bastante racismo, tá certo? Isso é uma luta ainda travada contra esse racismo nos Estados Unidos, que é bastante forte. Ainda existe essa luta e vocês percebem, né, nas redes sociais, no Facebook, Instagram e em diversos outros canais. Dando continuidade, irei falar dados mais gerais acerca dos Estados Unidos e não apenas acerca das imigrações, que eu falei anteriormente. Então, a população dos Estados Unidos, a sua grande maioria é urbana, tá? Cerca de 82%. Existem grandes metrópoles nos Estados Unidos, ou seja, grandes cidades com influências globais. Há uma elevada qualidade de vida. Nos Estados Unidos, as pessoas têm rendas bastante altas, mas isso não quer dizer que não existem pessoas pobres, tá? Existe sim o empobrecimento de uma parte da população, como vocês podem ver. Isso porque existe, claro, uma certa desigualdade. Esse último ponto que eu elenquei foi sobre o estado do bem-estar social, tá certo? Que em Estados Unidos, que em inglês, no caso, se lê dessa forma. Esse estado de bem-estar social foram medidas econômicas lançadas pelo governo para apoiar empresas e para o Estado dar suporte total social para a população, tá certo? Então, esse é um recorte pequeno do conteúdo dos Estados Unidos quando nós falamos em população. Precisamos lembrar dessas questões migratórias e imigratórias também, tá certo? E ainda falar dessa questão do racismo, né, que existe em grande medida nos Estados Unidos e é sentida no mundo inteiro. Desta forma, agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, podem me procurar. Abraços. E não estou aparecendo hoje porque estou um pouco doente, mas em breve nos veremos. Abraços.